mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje estamos com o historiador Mateusz Sokolowski e nós vamos conversar sobre a música medieval. Acompanhe! Mateusz, que bom receber você aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Legal, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho da Ordem, na promoção da cultura, do conhecimento. Então é uma honra estar aqui. Obrigada. Mateusz, qual que é a diferença então entre música medieval e a nossa música de hoje em dia? Hoje a gente veio falar sobre música medieval, que é um assunto que chama a atenção das pessoas, muita gente se interessa. E eu gosto sempre de lembrar que quando a gente vai estudar história, a gente tem que estudar o contexto. Entender o contexto no qual as ações humanas são realizadas. E a música é uma coisa que sempre esteve presente na história. Mas para a gente conhecer uma música de um outro período, a gente tem que conhecer o contexto, a situação na qual ela era executada. Então, a principal diferença entre a música que nós temos hoje e a música medieval é o contexto, né? Porque o homem medieval, ele é igual a nós no sentido biológico. A gente tem o mesmo corpo físico. E esse corpo físico reagia à música da mesma forma que nós reagimos hoje. É comprovado já cientificamente que até as plantas reagem à música, né? Então, as ondas sonoras mexem com os seres vivos de modo geral, né? Eles reagem de diferentes formas. Só que o contexto que nós vemos hoje é totalmente diferente. Na Idade Média nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos CD, e isso muda a relação do homem com a música. Eu gosto sempre de dizer que a Revolução Industrial, com a produção de instrumentos em série, né, que já popularizou, né, e posso até dizer democratizou o acesso aos instrumentos musicais, outros instrumentos musicais, e também permitiu a execução, reprodução eletrônica da música depois. Ela mudou a percepção e a forma do ser humano lidar com a música. Então, o primeiro obstáculo para nós compreendermos a música medieval é se pôr no lugar do homem medieval. Como que eles reagiam, né? Porque a música sempre tem esse caráter sagrado, cerimonial, desde sempre, né? E é importante a gente tentar reviver essas situações para compreender como o homem medieval entendia a música. Porque se a gente for voltar para a Antiguidade, por exemplo, a gente está aqui no Museu Tutankhamon, né? Ou Tutankhamon, acho que fala. E desde a época de Tutankhamon, a música já era presente, né? Foi encontrada na tumba dele uma trompa. E as trompas, que depois vão dar origem ao trompete, esses dias eu até estava escrevendo história dos instrumentos musicais numa cartilha, e eu comentei que já encontrava-se trompas na tumba de Tutankhamon. E ela já tinha a função da cerimônia, né, de dar aquela reação. Então você vê como a música sempre vai executar funções na sociedade. Na Idade Média as trompas vão continuar sendo utilizadas, você vai ter a associação, corporações de ofício, de músicos que vão tocar trompas, onde só aquelas famílias podiam tocar as trompas. Elas eram utilizadas geralmente no cortejo real, situações solenes. E é interessante que nessas corporações de ofício, eles passavam então de mestre para discípulo, o aprendizado do instrumento. Quem não fizesse parte dessas corporações de ofício e tocasse trompa, poderia ser punido, penalizado. Quem tocasse mal poderia ter os dentes quebrados e às vezes até dedos amputados, para que não executasse mais o instrumento, porque ele era privilégio, né, daqueles que serviam ao rei, daqueles que serviam a um nobre. Então é muito interessante você ver o caráter funcional da música. Ou seja, ela tinha uma função específica, né? Tanto na religião como dentro da nobreza, né? Então, todos os aspectos da vida medieval vão se relacionar com a música de uma maneira diferente. E aí que vem a importância de estudar o contexto, né? De entender como que o ser humano reagia à música nessa época. E tem uma diferença, assim, entre a música... A gente, quando fala de música da Idade Média, pensa, por exemplo, no canto gregoriano. Uhum. Mas há uma diferença entre aquela que é sacra e aquela que seria, na verdade, para a sociabilidade desse homem medieval? Então, a música sempre foi um assunto que preocupou a igreja, porque ela provoca reações físicas. As pessoas que escutam música sentem vontade de dançar, sentem vontade de, às vezes, rir. Existem músicas também que provocam o choro. Então,
é um dado que a música provoca emoções das pessoas e a igreja se preocupava com isso. Então nós vamos ter pensadores desde Santo Agostinho até São Tomás de Aquino que vão escrever sobre a música. Vão escrever sobre a música e vão dizer que a música deve ser usada para servir a Deus, né? Para um propósito espiritual. E Santo Agostinho, nas suas confissões, vai até escrever que, perdoe-me Deus, eu pequei por estar ouvindo música instrumental e gostei muito. Né? Ou seja, aquela música sem letra, né? Então, já existia essa preocupação da igreja com a música instrumental, já existia uma preocupação da igreja com o papel das mulheres na música, então recomendava-se que só os homens cantassem na igreja. Então, existia essa preocupação. E a diferença pode ser exatamente essa, o contexto no qual era realizada essas canções. Porque nós vamos ter canções de natureza religiosa, como as cantigas de Santa Maria, que é a minha especialidade de pesquisa, que vão ser festivas, vão ser tocadas fora da igreja. Elas têm uma natureza religiosa, porque elas louvam Santa Maria, mas elas não são litúrgicas, né? Não necessariamente, né? Então não são tocadas na cerimônia. Então a diferença pode ser o contexto, né, no qual ela é realizada, mas é lógico, nós vamos ter mulheres na música, nós temos fontes para isso, né, são as soldadeiras, nós vamos ter a música do campo, né, que era executada nos trabalhos manuais, as antigas canções. Então a música faz parte da sociedade humana, né, e cada região, cada época, ela vai ter um sentido diferente. As próprias palavras denunciam isso, né? As palavras mudam de sentido, né, conforme a época em que elas são usadas, e a música também. E quais eram os músicos na Idade Média? E qual que seria a diferença entre jograis e trovadores? Excelente a tua pergunta, porque a música na Idade Média, pode parecer óbvio, era feita por músicos, né? Hoje, os agentes de música, pode ser o CD player, o YouTube, você põe lá e reproduz isso. Na Idade Média não tinha como. Ou você tinha músicos, ou você não tinha música. E a música era feita também numa situação onde realmente se parava para ouvir, né? Se valorizava muito, porque a relação com os sons era outra, né? Então, quem eram os músicos na Idade Média? Eles eram considerados como agentes de um ofício. Não tinha essa ideia de o artista, né? O compositor. Valorizava-se muito quem exercia algum ofício. Então, um músico na Idade Média era um artesão. Mas daí, como nós vivíamos, né, na Idade Média, uma sociedade totalmente hierarquizada, é lógico que essa hierarquia ia perpassar a música também. Então você vai ter aqueles músicos que são nobres e aqueles músicos que são do povo. E é interessante que daí os nobres, eles se chamavam de trovadores. Quem eram os trovadores? Eram aqueles que concebiam as canções, concebiam as músicas. Então eles tinham uma independência criativa. E eles compunham pelo quê? Pelo prazer. Porque o trabalho na Idade Média é visto com maus olhos, né? Trabalho serve para os pecadores se redimirem, né, perante a Deus e expurgarem seus pecados. As pessoas das camadas superiores da sociedade não trabalhavam, né? Eram os guerreiros ou os padres, que serviam a sociedade de uma outra forma. Então, esses trovadores nobres não encaravam a música como um trabalho, mas sim como um prazer. Já os músicos do povo encaravam a música como um ofício. Então eles recebiam por isso. Aí que está a diferença. Os trovadores não recebiam, já os músicos do povo recebiam por isso, se eles fossem tocar na corte de um rei, por exemplo. Então você já começa a ver a briga entre os dois, porque daí você vai ter canções muito engraçadas de trovadores fazendo músicas de escárnio para jograis. Né, dizendo, não sei quem toca sem emoção, porque quer receber dinheiro. E você vai ver jograis também tentando reagir a esses trovadores. Então é muito engraçado você ver esse conflito entre essas categorias sociais através da música. E eu escrevi um artigo recentemente que foi publicado na revista Diálogos Mediterrâneos, que é uma revista vinculada à Unimed, que é um grupo de estudos vinculado à Universidade Federal do Paraná, com pesquisadores de todo o mundo. Foi uma honra escrever um artigo para essa revista e publicar, e lá eu debato com profundidade, não sei se depois eu posso deixar um link para vocês consultarem, lerem mais a respeito. Lá eu discuto como esses jograis, eles acabaram reivindicando para si uma autonomia criativa, dizendo, olha, nós compomos tão bem como os trovadores, se não melhor ainda. Então é muito legal, né, você ver essas trocas que existiam, né, entre essas categorias sociais no fazer musical. E essas músicas, você comentou, por exemplo, que acontecia na corte do rei. Mas Sim. Em que momentos realmente você tem ou os jograis ou os trovadores? Então, os trovadores eles concebiam a música e depois os jograis as executavam.
Então, nas fontes medievais, nós vamos ter iluminuras que vão registrar jograis, simples jograis tocando os instrumentos, na corte do rei. Então, era comum que a corte do rei fosse itinerante. Então, essa ideia de achar que o rei morava num lugar específico no castelo não cabe à Idade Média, porque na Idade Média a autoridade, o respeito, ele era feito através da relação pessoal. Então, o rei deveria se deslocar ao local, se mostrar, se fazer ver e ouvir. E quando o rei viajava, vinha juntos os jograis também, espalhando sua música, tocando na corte do rei, na hora do banquete, onde era nesse momento lúdico que a música executava a função de educar a nobreza. Então não era só entretenimento. Não que entretenimento não seja pouco, acho que é muito, né? É um dos motivos que o ser humano vive, né? Para rir, para aproveitar a arte, é importante para isso também. Mas usava-se esse momento para educar os cavaleiros e dizer qual conduta eles deviam ter. É isso que as letras falam, né? Então, só que esses jograis, quando eles viajavam de cidade a cidade, não tocavam só na corte. Alguns tocavam também nas ruas, nas feiras, né? E esses músicos itinerantes, né, se chamavam jograis. E é interessante que a palavra jogral, o termo jogral, como eu disse para você, as palavras mudam de sentido conforme o tempo, né? O termo jogral pode ser utilizado para designar malabaristas, treinadores de animais selvagens. E você vê na Idade Média os músicos já dizendo, mas não pode nos chamar de jogral, porque a gente faz uma coisa mais importante do que treinar ursos, né, por exemplo. E daí, até na Península Ibérica, vão se inventar o termo segrel, que era para designar aqueles músicos que realmente viajavam junto com o rei em vários locais, né? Levando sua música. Então é muito legal você ver, quando você estuda, coloca uma lupa, sabe, no contexto e começa a se preocupar realmente sobre o que era a música medieval, você vê, nossa, quem são os músicos, quais instrumentos eles utilizavam, tudo isso através das fontes históricas. Que fontes você utilizou? Que espaço é esse, né, que você estudou? É música medieval, mas a gente está falando especificamente de um local. Então, você pode contar para nós um pouquinho? Claro, claro. Olha, o que sobrou da música medieval? Sobraram delas a cultura material, que são os vestígios arqueológicos, que nós podemos ver esculpido nas catedrais. Ou seja, se você observar nas catedrais medievais, às vezes tem figuras de instrumentos musicais, de músicos tocando esses instrumentos. Existem também vestígios materiais de instrumentos que às vezes sobraram, alguma coisa. E, principalmente, a principal fonte que nós temos são os manuscritos medievais. Porque são os manuscritos que vão estar registrado a letra da música e também a notação musical. Com o monge beneditino Guido de Arezzo, a partir do século XI, o homem medieval vai passar a registrar as músicas em notação musical, que são pontos feitos com pena de ganso, eles moram na tinta preta, põem ali no manuscrito e marcam a altura das notas. Então, nesses manuscritos medievais, nesses textos medievais, a gente pode ler um pouco da melodia. Não são tão precisos quanto as partituras que nós temos hoje, mas é um registro muito importante, né, para a gente conhecer essas melodias medievais. A partir disso, os pesquisadores, os cientistas e os músicos tentaram reproduzir a música medieval. E vai ter um amplo debate no ramo da etnomusicologia e outros ramos que vão tentar explicar como que era a música da época e vão argumentar de que nós nunca vamos poder tocar realmente a música medieval como ela era. Por quê? O contexto é outro, as pessoas são outra, a mentalidade é outra, não sobrou instrumentos daquela época para a gente tocar hoje. Então é um desafio muito grande, né? Mas esse desafio sempre me interessou, porque essa música, mesmo que não seja exatamente, né, como era feita na época, ela sempre me emocionou muito, né? Isso despertou em mim um pouco o interesse sobre a música desse período, que me levou a ter a carreira de músico com o Mandala Folk, que é o meu grupo, e ter a carreira de professor e pesquisador, né? E, em específico, assim, qual que é a sua área de pesquisa, então, dentro da música medieval? Atualmente eu estudo, na verdade, atualmente não, faz 10 anos que eu estudo o reinado de Afonso X o Sábio, na Península Ibérica. Ele foi rei de Castela e Leão no século XIII, na segunda metade do século XIII. E esse rei me fascina, por quê? Ele foi responsável por compilar 427 cantigas medievais, e a maioria delas tem notação musical. Então, é um patrimônio da humanidade, é um dos primeiros registros da língua galego-portuguesa, do português arcaico, né, que é um dos idiomas que tem uma profunda relação com o português que nós falamos hoje. Então, é uma fonte maravilhosa. E a Península Ibérica, ela reflete para a gente
uma junção de culturas, porque você vai ter os mouros lá, você vai ter os judeus lá. E essa cultura que eles trazem para a Península Ibérica, ela vai revolucionar a música na Europa medieval inteira. Então, quando a gente fala, a música ocidental, bom, a música ocidental não existe sem a música oriental. Né? O violão, hoje tão popular, ele vai vir do alaúde árabe, que é o aoud, a madeira. Né? Então, você vê uma influência da cultura árabe na Península Ibérica de forma muito clara. E de lá você vê como essa cultura se irradia por toda a Europa. Por isso eu gosto muito desse contexto. Mas também eu amo estudar a história da Irlanda e da Escócia. Hoje até trouxe uma música que era tocada pelos bardos irlandeses, eu vou executar para vocês daqui a pouco. E é muito interessante, né? Na Inglaterra nós vamos ter vários pensadores importantes. Lá vão se ler, vai ser muito lido o Boécio, que é um estudioso da música também, que foi recuperado, né, na Idade Média, que é muito importante que a gente conheça. Então, acho que todo o contexto medieval me interessa, né? Mas no doutorado a gente tem que se especializar e eu escolhi esse contexto da Península Ibérica medieval. E você falou da notação, mas há, né, também o conteúdo dessas músicas. Você trabalha com análise também desse conteúdo e o que ele traz para a gente de informação sobre o período medieval? Olha, o conteúdo você está se referindo às letras, né? Isso. Olha, as letras são muito interessantes e elas são feitas através de uma análise poética. E é muito bom essa pergunta que você fez, porque me deu a oportunidade de lembrar aos nossos telespectadores de que a música medieval é poesia também. A música medieval é dança, a música medieval é celebração. Então, não podemos separar a música dessas outras artes, né? A música não estava independente. Então, quando nós vamos num concerto, nós vemos a expressão do artista tocando, né? Nós vemos o rosto dele, a forma como ele executa, e isso é um pouco teatral. E na Idade Média a música era assim, era teatral, se interpretava a música, se interpretava as letras. E as letras dizem muito, né? Nossa, eu agora estou analisando como que eram os camponeses medievais, através das cantigas de Santa Maria. Então, nelas eu percebo histórias sobre como os camponeses trabalhavam, percebo a narrativa de um milagre que Maria fez para beneficiar um camponês. Mas tem gente que estuda as mulheres, tem gente que estuda os mouros, qualquer tema você pode estudar nas cantigas medievais. Você pode ver a relação entre as pessoas, tudo perpassa a música. Já estudar a música, a melodia, é mais difícil. Eu tentei fazer isso na minha dissertação de mestrado e eu usei referenciais da etnomusicologia, que é uma ciência que busca colocar a música no seu contexto e entender ela através dele, para que a gente não traga uma melodia desses manuscritos que eu comentei para você, execute e ache que está fazendo música medieval. Não. Qual instrumento era utilizado, qual o timbre, qual era a concepção de afinação. Existe um debate da musicologia que é sobre o temperamento. Ele é bem complexo. O temperamento é a forma como você afina o instrumento, a grosso modo. E o temperamento que nós usamos hoje não era o mesmo da Idade Média, né? Hoje nós tocamos as escalas, às vezes com 12 notas, pensando que estamos tocando todas as notas, mas não, existem muito mais notas, né? Muitas diferentes formas de organizar a música. E quando você estuda etnomusicologia, você passa a conviver com a diferença, né? A ver que, nossa, a música é tão rica, tão variada, que nós não podemos nos limitar assim e impor a nossa forma de entender a música a outra época. Bom, você além de historiador, é músico também, Sim. Com certeza as duas coisas casaram muito bem. Mas você hoje toca um instrumento que a gente pode dizer que ele é de influência medieval. Sim. E que instrumento é esse? Se você puder contar um pouquinho para a gente a respeito. Bom, agora eu vou pegar então a viola de roda, que é o hurdy-gurdy, é uma versão moderna de um instrumento medieval, ou seja, foi bem adaptada. Esse instrumento, ele consta em esculturas, por exemplo, na Catedral de Santiago de Compostela, no Pórtico da Glória, existe um músico tocando, uma versão mais antiga desse instrumento que remete ao século XI e XII. Né? Então agora eu vou tocar, eu falei tanto sobre a música medieval, sobre as emoções que ela provoca, sobre o contexto no qual ela era executada, e agora eu vou dar uma palhinha para vocês tocando uma música. E hoje eu estava pensando, qual música eu vou tocar, né? Eu falei, sempre toco cantiga de Santa Maria, mas hoje eu vou tocar algo diferente. Vou trazer uma cantiga da Irlanda, que se chama She Moved Through the Fair, e é uma cantiga de inspiração medieval, não se sabe exatamente de onde vem. Ela é uma música tradicional, já se tornou uma folk song, só que ela tem uma herança medieval. Então vou tocar essa música no hurdy-gurdy, que não é um instrumento muito próprio
né, da Irlanda e da Inglaterra, mas acho que soa bem, porque tem os bordões, acho que isso vai ficar interessante. E, Matheus, você, como músico, né, se interessou especificamente por um determinado instrumento medieval. Sim. Eu acho que você teve todo um aprendizado. Você pode contar para nós como que é essa relação, até mesmo entre o historiador também e esse conhecimento para que ele tenha do próprio instrumento? Essa minha experiência de músico me ajudou muito como historiador para estudar música, porque ao tocar um instrumento a gente tem que fazer às vezes a manutenção dele, né? E um instrumento medieval como esse eu tinha poucos luthiers aqui em Curitiba que pudessem me auxiliar a lidar com o instrumento. Então eu corri atrás e tive que aprender um pouco a afiná-lo, a regulá-lo. Isso me fez refletir até na minha própria pesquisa sobre como o músico medieval agia, né? Se o músico tinha que tocar às vezes na corte de um rei, era claro que ele ia ter que trazer o seu instrumento bem afinado, bem regulado. Então eu levantei a hipótese de que os músicos medievais também tinham que saber cuidar do seu próprio instrumento. E eu tive que aprender também, assim como eles tiveram que aprender. E valeu a pena, né? Porque eu fui adaptando o instrumento para fazer um show legal ao vivo. Então as cordas de tripa eu acabei substituindo por cordas de metal, né? As cordas de tripa eram muito utilizadas na Idade Média, mas elas mudam muito com a temperatura, então não tem uma afinação, né, muito bacana. E assim eu fui aprendendo, né? Através da internet, através de amigos músicos aqui de Curitiba, nós temos bons músicos que tocam viola de roda, me ajudaram um pouco a entender esse instrumento. No Brasil nós temos vários, e hoje no mundo nós temos mais vialistas, né, que é o músico que toca viola de roda, do que existia na Idade Média, né? A população mundial aumentou e com a globalização, né, muitas pessoas se interessam por esse tipo de música. Então, Matheus, vai ser um prazer para a gente escutar você tocando um pouquinho. Maravilha. Vamos lá então. Essa especificamente qual é? Essa é She Moved Through the Fair, uma música que é comum tanto à Irlanda como à Escócia. Ela já tem uma origem medieval e foi executada agora em várias versões, né? Vários músicos dessa região executam essa música atualmente, né? Uma música que mexe assim com a gente, né? Não era executada propriamente no hurdy-gurdy, mas remete um pouco a essa sonoridade. Sim. E eu trouxe outra canção também, que agora eu vou tocar em outro tom, que é Stella Splendors. É uma música de natureza religiosa que foi recuperada no manuscrito medieval. A Stella Splendors faz parte de um manuscrito que é o Livro Vermelho de Montserrat. Montserrat era um mosteiro que existe ali na região da Espanha, Barcelona. E lá encontrou um manuscrito que tinha essa capa vermelha, né? Por isso, né, esse nome, do Livro Vermelho de Montserrat. E essas cantigas de natureza religiosa serviam para louvar a Virgem Maria também. E, enfim, vou tocar ela agora. É bem bonita essa música. Agora eu vou colocar uma corda mais aguda aqui para vocês verem a diferença de som, né, que o instrumento permite. Lembrando que isso é uma versão moderna, tá? Não é um instrumento autenticamente medieval.
leva realmente para um outro espaço-tempo, É, com né? certeza. Matheus, eu Legal. agradeço muito a sua presença aqui conosco, por compartilhar um pouquinho daquilo que você sabe. Muito obrigada. Legal, foi um prazer, espero que gostem. E quem quiser mais informações, podem procurar depois, eu tenho uma página voltada ao ensino e educação na área de história. Também tem a página da banda também. Então, obrigado pela iniciativa e foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Imagina, eu que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!